Oi pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo especialmente para vocês, alunos e alunas do curso online A Hora e Vez de Augusto Matraga. Amanhã a gente vai começar nossa travessia, nossa brincadeira, nossa caminhada, né? Nosso trabalho de leitura desse conto, que também pode ser considerado uma novela. Isso é uma coisa difícil de chegar a uma conclusão definitiva. Mas antes eu queria falar algumas coisas sobre o Guimarães Rosa e sobre o Sagarana, o livro de onde foi tirado esse conto, né? Bom, o João Guimarães Rosa, ele nasceu em 1908, na pequena Cordisburgo, que segundo ele, quando ele nasceu era uma vilazinha, quase que uma aldeia, né? Mas Cordisburgo era muito importante porque 4 anos antes, em 1904, tinham feito uma estação da estrada de ferro que ligava Minas até o interior de Minas até Belo Horizonte, até o Rio de Janeiro, enfim, até São Paulo, né? Então, por conta disso, rebanhos eram trazidos do interior, eram trazidos do sertão e embarcados ali na estação de Cordisburgo. E adivinha quem tinha uma venda, né, na parte de frente da casa, em frente à estação de ferro? Exatamente o pai do Joãozito, que era chamado Guimarães Rosa quando era pequeno, o seu Flordoardo Pinto Rosa. Então, o Flordoardo Pinto Rosa, ou também chamado de seu Flor, né, casado com a dona Chiquitinha, que era mãe, né, do Guimarães, ele era um homem relativamente conhecido em Cordisburgo, tinha algum poder localmente falando, né, não era rico, era caçador, contador de histórias e era dono dessa venda. Então imagine que os vaqueiros e os jagunços vinham a ter na venda dele. E quem ficava ali com o braço em cima do balcão, espiando caladinho sem fazer nada? O tal do Joãozito, que muitas vezes foi enxotado da venda pelo próprio pai. Ele ficava ouvindo as histórias desses vaqueiros, né? As histórias de jagunços, as histórias de trabalho, as canções, as histórias de ciúme, de morte, né? De amores. Então ele ficou encantado por essa mitologia, né? Quem era o Joãozito, além disso? Além disso, ele era um garoto muito centrado em si mesmo, né? Ele chega a reclamar que havia muitas interrupções, que ele ficava brincando e que os pais, as pessoas interrompiam ele nos jogos, nas brincadeiras de imaginação dele, né? Ele pegava um graveto, fazia um lago, fazia as formigas atravessarem como se fosse uma ponte, enfim. Era um menino que desde cedo começou a ler e se interessar pela leitura, a aprender línguas. Ele foi aprendiz de alguns religiosos estrangeiros, inclusive, que viviam ali na região e ensinaram logo para ele o alemão, o latim, etc., né? Então era um menino absolutamente excepcional do ponto de vista intelectual, né? Um menino muito, muito quieto, que o pai queria levar para a caçada, mas ele, que nem um pequeno São Francisco de Assis, começava a gritar para o pai: "Ó, pai, isso aqui é o nome do bicho", para espantar o bicho, para o pai não matar, até que o pai percebeu e parou de levar na caçada. Então, com 9 anos de idade, ele é mandado para Belo Horizonte, onde ele fica primeiro na casa de um tio, né? E ali ele começa então a completar os seus estudos, faz o 2º grau no Colégio Arnaldo, que é o colégio mais importante de Minas na época, novamente um colégio religioso, né? Dizem que a religião está no centro da vida do Guimarães Rosa desde cedo, quer dizer, para ele o conhecimento, a erudição e a religião estão totalmente misturados. A gente vai ver isso no conto do Hora e Vez de Augusto Matraga, né? E ele se forma médico aos 22 anos, ainda em Belo Horizonte, né? Na UFMG. É o orador da turma, né? Considerado já uma pessoa brilhante, com um grande futuro pela frente. Ele exerce a medicina durante um tempo, já está casado com uma primeira namorada de infância, né? E logo eles têm 2 filhas. Ele vai morar no interior
vai exercer a profissão no interior, vai ficar muito agoniado em ver as pessoas morrerem, ver as condições, saindo de madrugada a cavalo, até que um amigo diz para ele: olha, você é um cara estudioso, você gosta de viajar, você sabe línguas abertas, você tem que fazer o Itamaraty. Ele faz então o concurso para o Itamaraty, ele passa no concurso, né? Com notas altíssimas, né? E começa a exercer então a profissão de diplomata, né? Já casado, as filhas crescendo, né? Até que em 1938 ele é mandado para a Alemanha já era a Alemanha nazista há alguns anos, né? Estava na véspera da guerra, a Alemanha já tinha anexado territórios, etc. Ele vai ser o cônsul brasileiro em Hamburgo, onde ele conhece a Araci, o grande amor da vida dele, né? E é então nesse período em que ele está no exterior, sentindo muita saudade do Brasil, inclusive, que ele resolve retomar, né, o seu contato com o Brasil através da literatura. Então ele faz um primeiro livro de contos, inscreve num concurso, mas não tira primeiro lugar, um concurso da José Olímpio. Um dos juízes era o Graciliano Ramos, que se arrepende depois de não ter dado primeiro lugar para o Guimarães Rosa, né? E 10 anos depois ele volta, quase 8 ou 9 anos depois ele volta, ele refaz o livro todo, corta uma série de contos, né? Quando pergunto a ele por que ele cortou o conto A, B, C, que eles achavam muito bons, literariamente falando, assim, esse conto não transcende, né? Então era o objetivo do Guimarães com a literatura, era a transcendência, era quase que um objetivo religioso, era quase que uma união do homem com o eterno através da palavra. E vocês vão ver isso muito no Ora e Veja Augusto Matraga. Só para concluir, para falar um pouquinho do Ora e Veja Augusto Matraga, é interessante que ele tenha colocado esse conto como o último conto do livro, não é? Parece até que ele estava começando a dizer que ele ia começar a se debruçar sobre esse assunto. Ele relata até que quando ele foi elaborar o Sagarana, né, era um domingo e ele se fechou no escritório e começou a entoar as canções, os aboios, né, as canções de trabalho, que aquilo foi trazendo a memória então do sertão. Mas o sertão é cenário. Na verdade, o Guimarães Rosa está sempre preocupado com as questões humanas e com as questões da transcendência. O sertão é o cenário, o objetivo dele não é contar uma história somente, é o que a gente tira dessa história, né? O que permite, a partir da história, a gente refletir acerca da humanidade, da sua condição e das possibilidades de transcender os limites da condição humana, né? É disso que trata o Ora e Veja Augusto Matraga, que é talvez um dos contos mais divertidos também do Guimarães, muito profundo, né? Tem um quê de western, tem vingança, tem reviravolta, tem suspense, tem jagunço, tem amor, tem traição, tem tudo isso. E é isso que a gente vai começar a ver amanhã, a ler humildemente, né? Pedindo ajuda aos deuses, pedindo aí licença ao grande João Guimarães Rosa para a gente fazer o nosso trabalho juntos amanhã. Tá bom, queridos e queridas? Então, até amanhã, 18h50, tem que entrar lá para a gente poder iniciar a nossa conversa, tá bom? Um beijo então. Tchau.